Gogo pata gum ta pata gum gogo pata gum ta pata gum gogo pata gum ta pata gum gogo pata gum ta. Espaço Cultural CPFL. Organizar o conhecimento. Compreender o mundo contemporâneo. Espaços abertos, livres, gratuitos. Arte, ciência, filosofia. Concepção e realização de 3 séries de programas semanais para a TV. Diálogo, reflexão. Luz, mais luz. Espaço Cultural CPFL. Uma iniciativa CPFL Energia. Muita gente quer culpar eticamente a ciência pelos males que a ciência pode ter trazido. Quer dizer, você hoje pensa no avião como um bem, ao mesmo tempo você pode pensar no avião como um portador de bombas, entende, para jogar em cima de uma cidade. Você pode pensar na pólvora como uma descoberta formidável e também na pólvora como um instrumento de destruição. Acontece que não é a ciência responsável pela destruição provocada pela pólvora, pelo átomo, pela aviação. A questão ética está na política. A decisão política é que tem um conteúdo ético do uso desses meios em causas nefastas para a humanidade. Então, nós não podemos paralisar a ciência porque, em geral, até muito recentemente, até sempre, a ciência foi um instrumento da qualificação do homem, da civilização, e não um instrumento da desqualificação do homem e da civilização. As discussões sobre a ética que mais nos influenciaram surgiram na Grécia Antiga com filósofos como Sócrates, Aristóteles e Platão. Durante a Idade Média, o estudo da ética e da moral esteve profundamente ligado à doutrina cristã. Pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Inácio de Loyola levaram adiante o legado que o mundo ocidental havia herdado dos gregos, adaptando-o, porém, aos códigos de moral cristãos. Com o despontar do humanismo, uma importante guinada ocorre. O foco do interesse filosófico passa de Deus para o próprio homem. Com isso, ocorre um aumento da importância do indivíduo no estudo da ética e da moral. Mas com a aceleração das descobertas científicas, o estudo da ética e da moral sofre novas transformações, levantando questões que até hoje ainda estão em discussão. Será que, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, com tantas novidades, será que a ética muda mesmo? O que eu vou querer tentar demonstrar para vocês é que eu acho que a ética não muda. E os problemas éticos continuam iguais. O problema é que as decisões baseadas em critérios éticos vão ficando cada vez mais complicadas na medida que a gente conhece mais o mundo. E as decisões vão ficando mais difíceis. Primeiro eu queria discutir um problema das novas tecnologias. Então, nesse século XXI, o que vão acontecer com as tecnologias? Eu vou tentar mostrar para vocês que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e que a gente vai conviver no século XXI, elas intrinsecamente são mais problemáticas do que as tecnologias anteriores, porque a gente vai começar a lidar com coisas que são eticamente mais complicadas. De renovação do conhecimento, só isso já tem um efeito complicado sobre a ética. Quer dizer, que as coisas mudam tão rápido, a gente conhece tantas mais coisas, que só isso já é um problema. Que as pessoas têm que se posicionar eticamente sobre coisas que às vezes elas
ou não estudaram, ou são novas. Então tem um problema de conhecimento mesmo que vai embasar as decisões éticas das pessoas. O não matarás parece um problema eticamente simples. Todo mundo concorda que a gente não deve matar o próximo. Mas, com as novas tecnologias, virou um problema extremamente complicado. Tem eutanásia, aborto, um monte de coisa. Então eu vou querer pegar esse e mostrar como, na verdade, uma coisa que era eticamente simples, e muito porque a gente tinha uma ignorância e poucas possibilidades de opção, de repente fica super complicado, né? E eu acho que eu tentei escolher um tema que fosse bem óbvio mesmo, que é o não matarás, que não tem muita discussão ética, né? E vocês vão ver que as novas tecnologias fazem isso ficar muito complicado. Eu vou tentar discutir isso um pouco. O problema das novas tecnologias é assim, que a ciência e a tecnologia, como é que a coisa funciona, né? A coisa funciona assim, você, aos poucos, sei lá, na história da humanidade, a gente vai compreendendo mais os fenômenos da natureza, né? E na medida que a ciência vai avançando e você compreende certas coisas, essa compreensão que o homem tem dos fenômenos naturais faz com que ele possa criar produtos ou dominar esses fenômenos naturais, né? Ou em parte, pelo menos, dominar os fenômenos naturais, né? Então vai desde você aprender a dominar o fogo, raspando duas pedras, depois metalurgia, e aí vai, né? Agora eu acho que no século XXI a gente vai ter um problema especial, né? E isso é por quê? Porque o século XX foi caracterizado pelo que eu chamo de o domínio da matéria inanimada. E o século XXI, na verdade, a gente vai entrar no domínio da matéria animada. Se você pegar na virada do século XIX para o século XX, o que foi a grande revolução científica, né? A grande revolução científica, a gente aprendeu como é que funciona o átomo, a gente aprendeu o que é o elétron, toda a química inorgânica surgiu aí, né? Os metais, os diferentes átomos, como é que você extrai metais, esse tipo de coisa. Radiação química, né? Mesmo radiação atômica, né? Ondas eletromagnéticas, semicondutores. Para cada descoberta científica dessa, para cada área da ciência dessas, você teve um surgimento de tecnologias. O que eu chamo de tecnologia? Tecnologia é quando... É uma coisa meio simplista que eu estou fazendo aqui, mas tecnologia é basicamente quando você pega um conhecimento que você tem da natureza e você usa isso para dominar ou para fazer alguma coisa com a natureza, né? Tudo que a gente aprendeu sobre o átomo, a gente aprendeu um monte de coisas sobre o átomo, como dividir o átomo, como fundir átomos, mas o resultado disso é a energia atômica, certo? São as bombas atômicas, são reatores nucleares, etc. Que no século XX criaram problemas éticos, certo? Que joga a bomba em cima de Hiroshima, não joga, o poder do homem de destruir a humanidade, como é que faz? Uma série de problemas surgiram em cima disso. Se você olhar a tecnologia do século XX, ela por si só, ela tem duas características. Primeiro, ela é uma coisa da matéria inanimada. Você vê que tem muito pouca coisa aqui relacionada com o ser vivo. Se você quiser caracterizar essa transição, talvez a maneira mais fácil de caracterizar é você falar o seguinte: olha, a gente aprendeu na ciência como funciona a matéria inanimada e criamos um monte de tecnologias que permitem a gente dominar e fazer coisas com a matéria inanimada. Um monte de coisas com a matéria inanimada. Agora, e isso teve influência sobre a ética? Teve. Criou problemas éticos para a humanidade. Mas não tem um grande problema, não foi uma grande discussão ética na humanidade. Se você tirar o elétron do átomo, isso é um problema. Tem algum problema ético em tirar um elétron do átomo? Será que isso fere alguma coisa?
não criou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essas tecnologias, com algumas exceções, algumas aplicações como a bomba atômica, o uso de energia nuclear, etc., tirando essas exceções, essa ciência, essa tecnologia dessa época não criou grandes dilemas éticos para o homem. E eu acho que não criou por um motivo muito simples, porque essa ciência, essa tecnologia é a ciência e a tecnologia da matéria inanimada. E a gente não tem muito problema ético de, por exemplo, falar assim, vou quebrar uma pedra. Meu Deus, vou quebrar essa pedra aqui, isso aqui altera a natureza, isso é eticamente correto, não é? Agora se você falar assim, não, agora eu vou pegar essa pedra e vou dar uma cacetada na cabeça de um macaco e matar um macaco. Não, daí já... E se não for um macaco, for uma criancinha recém-nascida? Então, na hora que se interfere na natureza, quando a natureza é muito... a natureza não viva, né? A nossa relação com ela é um pouco diferente com as coisas vivas, né? Então a tecnologia desse século é a tecnologia da matéria inanimada. E ela criou problemas éticos para o homem, né? Mas limitados. Qual é a ciência do século XX? O que aconteceu mesmo na ciência do século XX? A gente confunde um pouco as coisas, porque o século XX, do ponto de vista da tecnologia, não da ciência, ele foi a tecnologia da matéria inanimada. Mas o século XX, no lado da ciência, foi a ciência da matéria animada, dos seres vivos. Foi quando surgiu, a gente compreendeu a evolução e a genética clássica, né? Então Darwin aqui na virada, tá certo? Todo o problema da evolução, de onde a gente vem do macaco, a evolução do ser humano. A gente aprendeu como é que funcionam as enzimas dentro dos seres vivos. A gente aprendeu a estrutura do RNA e do DNA e como eles codificam toda a informação dos seres vivos. Depois disso veio a genômica, sequenciando todos os genomas e compreendendo como os seres vivos funcionam. Depois, na virada do século aqui, se aprendeu a clonar seres vivos, né, no caso da Dolly, etc. E criar transgênicos de plantas, hoje alguns animais, mas a gente aprendeu a fazer isso. Então, essa ciência toda fez com que a gente aprendesse sobre os seres vivos muito parecido que no século XIX a gente tinha aprendido sobre os seres não vivos. Então, no século XIX a gente aprendeu um monte de coisas sobre os seres não vivos e tivemos que viver no século XX com a tecnologia da matéria inanimada. Agora, no século XXI que nós estamos entrando, o que vai acontecer com a humanidade? A humanidade vai pegar esses conhecimentos gerados no século XX sobre os seres vivos e vai gerar um monte de tecnologias em cima de seres vivos. Obviamente, na hora que as tecnologias são em cima dos seres vivos, eles criam problemas éticos muito mais complicados, né? Então, só essa diferença, só o fato de a gente ter passado de uma ciência dos seres inanimados para a tecnologia dos seres inanimados, e agora passar da ciência dos seres vivos para a tecnologia dos seres vivos, só isso já vai causar um monte de problemas éticos. Bom, evolução, genética, a gente começa a compreender a relação entre o homem e os seus ancestrais mais próximos. A gente compreende melhor a diferença entre as raças, entre as pessoas, entre as espécies. A gente sabe que os macacos são mais próximos da gente, o rato é mais distante, mas a gente compreende como é que é essa relação, né? E como é que seria o problema ético do homem se existisse na humanidade, no planeta Terra, uma outra espécie muito parecida com a gente? Muito parecida. Podia ser, por exemplo, uma espécie mais inteligente que a gente, certo? Mas talvez menos capaz de violência. A gente ia exterminar esses caras, a gente ia trancar eles na universidade e falar, olha, vocês cuidam da parte intelectual, nós vamos nos divertir. E se essa espécie fosse um pouco menos inteligente que a gente?
mas talvez com uma maior capacidade física. Será que a gente ia escravizar essa espécie? Junta isso com a capacidade de fazer transgênicos, a gente seria capaz hoje de criar uma sub-raça humana menos inteligente. Não tem dificuldade tecnológica nenhuma. Criar uma mão de obra mais fácil de lidar. Problema ético complicadésimo. Imagina, quem queria aceitar uma coisa dessa hoje em dia? Acho que ninguém iria aceitar, não é? Ou o contrário, se a gente conseguir alterar um ser humano, a gente poderia também criar um grupo mais inteligente. Ou podia fazer um pessoal mais inteligente e sem perna, por exemplo. Ou sem braço. Né? Então, o que acontece? Que eu estou dando esses exemplos de propósito, meio radicais assim, quando vocês pensam no domínio da matéria inanimada, o domínio da matéria inanimada no século XX foi isso. Eu pegava um átomo, tirava o elétron dele, jogava num fio, transportava ele lá e usava o elétron para alguma coisa de meu interesse. Pegava um mineral, estava feliz lá embaixo da terra, dissolvia ele, separava em vários componentes. Ninguém tinha problema ético de saber se separar o ferro do aço, do cobre, tem algum problema ético? Não tem. Eu manipulava a natureza sem nenhum escrúpulo. Os exemplos que eu estou dando aqui para vocês é manipular a natureza também. Pegar um ser vivo, pega um homem, tira 2 ou 3 genes, de modo a ele ficar talvez mais pacífico, põe um outro gene, de modo a ele obedecer às suas ordens. Eu poderia até criar ele em currais e ter uma espécie à parte, né? Então, manipular os seres vivos intrinsecamente é muito mais complicado, porque eles são muito próximos da gente, né? Então, agora, a ciência do século XX criou essa capacidade. Só pelo fato de ela ter criado essa capacidade, ela vai gerar tecnologias aqui, a gente vai ter um monte de problema ético. Outra coisa que é uma característica importante dessa virada de século é que a velocidade do conhecimento e a velocidade com que as novidades aparecem na humanidade, ela é muito rápida, extremamente rápida. E o que acontece é que as pessoas vão ter que tomar decisões éticas com basicamente uma falta de conhecimento. Porque, na verdade, as decisões e os problemas éticos e a maneira como a sociedade responde a eles depende essencialmente do nível de conhecimento que a sociedade tem, né? A sociedade vai se deparar com um problema sério, que é como levar para todo mundo o conhecimento suficiente para as pessoas poderem tomar as decisões sociais relacionadas à ética. Esse aqui é um gráfico que eu gosto muito, eu vivo mostro ele por aí muito, que é o seguinte: se você pensar aqui nesse eixo, eu tenho a vida de uma pessoa, né? Então ela passa primeiro por um período até uma certa idade onde ela é educada, depois ela passa por um período de vida que a gente poderia chamar vida profissional dela, depois ela tem uma época que ela está já no fim da vida profissional e aqui tem um lugar que ela morre, né? Basicamente é isso, a vida de todos nós. E aqui você fala quanto essa pessoa tem de conhecimento. Então o que acontece? Esse triângulo verde aqui é o que acontece com a gente. Como é que era isso no século XIX? Esse gráfico aqui é um gráfico do século XIX. Por quê? O sujeito nascia com muito pouco conhecimento, estudava X anos na escola e aprendia um tanto de conhecimento aqui, que está marcado nesse eixo aqui. Bom, uma vez que ele atinge esse conhecimento, no século XIX, é o seguinte: o cara, pá, está aqui o diploma, doutor em engenharia, recebeu o diploma, né?
e aí ele ia usar esse conhecimento na vida profissional dele ou para toda a vida dele. Ele ia tomar as decisões éticas, ele ia participar da sociedade, ele ia trabalhar com essa quantidade de conhecimento. Claro que acontece duas coisas, desse X, desse 10 de conhecimento que eu tinha aqui, uma parte desse conhecimento deixa de ser válido ao longo da sua vida. E depois tem esse triângulo amarelo aqui, tá certo? Que é o conhecimento novo que a humanidade gerou durante a tua vida, tá certo? Coisas novas que foram descobertas, né? Então, sei lá, DVD, sei lá o quê, tá certo? Que ou você aprende ou você fica sem saber, né? Então, quando você chega no começo da aposentadoria aqui, ou numa idade qualquer ao longo da sua vida, tem um tanto de conhecimento que eram as coisas que eu falo assim, olha, aprendi na escola e ainda é útil. Aqui, eu aprendi na escola, é inútil, precisa ser reposto por alguma coisa. E uma terceira parte que é conhecimento novo, que surgiu durante os meus 30, 40 anos de vida, né? Então, nessa segunda fase da vida, como é que era no século XIX? O grosso do que se aprendia aqui, que é essa área azul, ela continuava útil, tá certo? Então, um médico, por exemplo, formado no começo do século, 1910, 1920, ele provavelmente podia clinicar a vida dele toda e quando ele tinha lá seus 60 anos, ele ia fazer alguns erros, não ia saber algumas novidades e tal, mas a grosso modo ele estava ok. Talvez o conhecimento que ele deixou de adquirir, o conhecimento que ele perdeu, era mais do que contrabalanceado pela experiência de vida, pela prática, pelo um monte de coisa. Hoje em dia acontece isso aqui, ó. A quantidade de coisa que você tem que aprender na primeira fase da vida é muito maior. Depois, uma parte enorme do que você aprendeu vai ser reposto, porque a velocidade de mudança de conhecimento é muito grande. Então, só isso faz que uma pessoa idosa que não se atualizou nesse novo século, essa diferença aqui é a diferença entre uma pessoa que acabou de acabar o seu processo educacional e uma pessoa idosa que não se atualizou, né? Enquanto que no século passado, se tivesse uma pessoa que tinha nascido aqui, tinha sido educada, ela estava aqui, né? Esse verde, imagina esse verde aqui, né? É o neto dessa pessoa azul aqui, né? Ela está aqui, ó. Ele vai conversar com o avô, essa parte aqui não tem conversa. Isso aqui é como programar a máquina de DVD, que as nossas mães não são capazes, como usar um iPod, como aquelas coisas. Se você não aprendeu mudou durante a vida, né? Mas todo esse universo aqui, as duas gerações ainda iam ter em comum. Hoje é que uma parte enorme do conhecimento é perdido, né? Ou é reposto, que é esse vermelho aqui. Não só isso, mas tem uma parte enorme de conhecimento novo que surge. Então, se essa pessoa, quando acabar a educação, não fizer nada, ela decai em relação aos jovens muito mais rápidos. E o que sobra aqui é menos do que esse tamanho aqui. E isso, quando você pega isso e você traz isso para o nível da ética, é um problema complicado, porque você tem no mesma sociedade, excluindo as diferenças de acesso à educação, exclui tudo. Pensa que se isso tudo tivesse sido solucionado. Então, na verdade, é pior do que isso, porque tem ainda as diferenças de acesso, etc. Mas imagina dentro de um grupo que teve o mesmo acesso. O que acontece? Você tem uma diferença grande. E na hora que você vai discutir problemas éticos, e você precisa de um background que você aprendeu para discutir isso dentro da sociedade, você começa a ter divergências muito maiores entre as pessoas. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre um problema bem pegar do ponto de vista puramente biológico.
esse problema do não matarás. E eu vou tentar expor o que a biologia sabe sobre o problema da morte, tá certo? E da vida, em alguns casos específicos de tecnologias que a gente tem que se defrontar hoje. Então eu vou dizer para vocês, olha, a biologia acha que é assim. Isso não quer dizer que eu seja a favor disso ou não seja, que vocês devam ser ou não devam ser, mas é uma informação objetiva, né? Vocês verem como certos problemas que no passado eram extremamente simples, de repente ficam muito complexos, né? Quando você conhece mais sobre o que é um ser vivo. Durante muito tempo na história da humanidade, vida era uma coisa meio óbvia. Você falava, esse troço está vivo, esse troço está morto. Não tinha muito tentar saber qual o critério do que é uma coisa viva, do que é uma coisa morta. Era uma coisa que as pessoas sabiam. As pessoas falavam, eu olho, bom, esse cavalo está vivo, essa pedra está morta, aquele passarinho está vivo, dou uma martelada na cabeça do passarinho, ele está morto, e aí vai. Era uma coisa assim. Se você pensar a vida em si, a vida, é um argumento muito forte na biologia que a vida por si só ela é eterna, tá certo? Ela não acaba, ela é transmitida de uma geração para outra, tá certo? A vida não começa. Por exemplo, hoje a gente sabe pela teoria da evolução que a vida não começa. Como é que a gente surgiu? A gente surgiu porque o óvulo da nossa mãe fundiu com o espermatozoide do nosso pai, duas células vivas, deu um ovo que era vivo, esse ovo se desenvolveu no útero da nossa mãe e virou a gente. Não tem interrupção do processo de vida. Hoje a gente sabe que a vida, uma vez interrompida, ela não volta, né? E ela é um contínuo de longo das gerações, né? Dos nossos bisavós, dos nossos avós, a vida vai passando. A vida vai passando. Se você for para trás no tempo, você vai para os nossos bisavós, vai 1000 anos atrás, vai 2000 anos atrás, vai 30 mil anos atrás, vai 2 milhões de anos atrás, aquele ser vivo que passou aquele espermatozoide para dentro era um ancestral do macaco e nosso, lá para trás. Mas você pode traçar a vida continuamente. A vida, na verdade, como vista na biologia moderna, se você interrompe ela, tá certo? Se você interrompe o processo, ele não retoma. Ele não retoma, né? Então, o que é morte hoje? Então, morte hoje é uma coisa mais complexa do que era antigamente. Ao longo da história, diferentes contextos culturais enxergaram o fenômeno da morte de maneiras muito distintas. Entre os antigos egípcios, havia a noção de uma vida após a morte, um destino para o qual os mortos iriam após serem julgados pelos seus atos. Posteriormente, os judeus viam a morte de uma maneira mais realista. Ela seria simplesmente parte de um ciclo inevitável com o qual o ser humano deveria se conformar. Já o hinduísmo, através de seus escritos sagrados, nos conta que a morte ocorreria quando nosso corpo deixasse de ter a prana, o sopro vital. Após a morte, cada ser estaria predestinado a uma série de renascimentos que seriam determinados pelo seu karma. Para o Islã, a premissa básica seria a onipotência de Deus, ou Alá, que cria os homens e determina o ciclo de vida de cada ser vivo, além da qualidade de sua existência. Para a ciência, a morte seria simplesmente o fim da vida, um conceito que deveria ser simples, mas que o conhecimento científico continuamente coloca em discussão. Os micos dourados, né? Ou uma espécie qualquer. Você fala assim, a gente dá um valor maior à extinção de uma espécie do que à morte de um indivíduo. Concorda? Quer dizer, por que a grande preocupação ecológica? Porque eu não quero que o mico-leão dourado desapareça da face da Terra. Então a espécie mico-leão dourado, ela vale para a gente mais do que o indivíduo mico-leão dourado. Então, de repente, a morte de uma espécie, hoje em dia, na sociedade, é mais importante que a morte de um indivíduo daquela mesma espécie.
Todo mundo está... Você fala assim, olha, se eu tiver que matar 2 micos-leões dourados, mas eu vou garantir que a espécie vai sobreviver, tá bom, então tudo bem, eu mato os 2 micos-leões e sobrevivo a espécie. Se eu falar, olha, se eu não matar esses 2, acaba a espécie, todo mundo vai optar por matar os 2. Né? Então, tem o problema da morte do indivíduo, morte da espécie. E tem um terceiro problema que eu não pus aqui, que é a morte da vida inteira, de todos os seres vivos. Né? Quer dizer, se você pega e destrói o planeta Terra hoje, a vida inteira acaba. Isso é pior ainda, porque não só vai morrer o mico-leão dourado, vai morrer todos os seres humanos, todas as plantas, todas as bactérias, todos os vírus. Né? Então a gente tem um problema mais complicado aqui. E esse conhecimento científico, ele começa a afetar, o que você compreende do conhecimento científico começa a afetar as decisões morais e éticas da sociedade. Então vamos pegar aqui o problema do início e fim da vida de uma pessoa. Por que o problema da eutanásia não existia há muitos anos, ou ele era muito mais simples de ser tratado? Porque você não conseguia matar um doente de uma maneira, sei lá, tirando conotações aqui, humana. Você não conseguiria anestesiar uma pessoa e aos poucos deixar ela morrer quando ela estava terminal de câncer. Pensa nos gregos, se você tinha uma pessoa terminal urrando de dor ali com uma doença, você tinha duas, não tinha muito jeito. Você podia cortar o pescoço dela, você podia dar uma porretada na cabeça, mas você não tinha anestésico, você não tinha nada. Então, a eutanásia, numa sociedade onde as mortes só podiam ser feitas de maneira violenta, ela era tratada de uma certa maneira. É óbvio que ela é mais complicada de ser tratada se você tem o jeito de dar, por exemplo, um suporífero para a pessoa. Porque fica mais fácil, de certa maneira. Então, tem um problema aí. A gente já sabe que, de certa maneira, a vida de uma pessoa, de certa maneira, ela é eterna. Mas a gente tem um problema de definição do início e do fim da vida. Então, pega a visão católica, por exemplo, a história da visão católica do início da vida de uma pessoa. Né? Em 1500, 1600, as pessoas... A gente não conhecia embriologia, não sabia que existia espermatozoide, não sabia que existia óvulo, não sabia nada disso. E as pessoas acreditavam realmente que a vida de uma pessoa começava no parto. Tá certo? Começava no parto. E ela começava no parto e na verdade, no pensamento católico, a igreja acreditava o seguinte: você nascia e na hora que desse a primeira respirada, a primeira vez que entrasse o ar no pulmão, a alma entrava junto. E aquela massa se tornava um ser humano. E na morte, na última respirada, a alma saía e a pessoa morria. Tá certo? Então a definição de começo de vida e fim de vida eram coisas mais ou menos simples, dado o conhecimento científico da época. Surgiu a embriologia. E daí começaram a perceber que surgiu a cirurgia também. Então, começaram a abrir animais e ver que o feto, ele se formava ao longo de 9 meses. Né? E ia se formando aos poucos. E era um contínuo, era aquele negócio que não parecia muito uma pessoa, ia indo e depois nascia. E daí, na medida que a genética foi se desenvolvendo, se descobriu os espermatozoides, descobriu o óvulo, se descobriu o processo de fecundação. E no processo de fecundação, juntam os genes da mãe e do pai. E surge o ovo. E daí os cientistas, isso que é interessante, os cientistas convenceram a igreja
que a vida, na verdade, começava na fecundação e não na primeira respiração. Então, você vê, o conhecimento científico mudou um dogma da sociedade. E a igreja passou, toda a população católica começou a falar, olha, realmente a vida de uma pessoa começa na fecundação. E daí termina na última respiração. Daí ficou assim um tempo, até que teve uma migração histórica do fim da vida, da respiração para o batimento cardíaco. Mais ou menos no século XVII e XVIII. Que as pessoas falam assim, não é a respiração que é o fim da vida, é quando para de bater o coração. É muito próximo, em geral, na prática. Mas os cientistas, porque na época da respiração você não sabia direito o coração, as pessoas sabiam que batia, mas só foi com Harvey que a circulação no corpo humano foi conhecida. E daí mudou. Então, primeiro era respiração, o início da respiração passou para a fecundação, o fim continuou como respiração. Daí o fim mudou para o batimento cardíaco. E durou um monte de tempo, o batimento cardíaco era o fim da vida. Mas qual o problema que surgiu aí? Surgiu um desenvolvimento tecnológico, que foi a possibilidade de fazer transplantes de órgãos. E daí os médicos que começaram a desenvolver os transplantes de órgãos, isso já nesse século XX, tiveram um problema sério. Se o fim da vida era na hora que parasse de bater o coração, eu não podia tirar nenhum órgão de uma pessoa antes de parar de bater o coração. E você tinha um monte de pacientes que tinham tido morte cerebral e o coração continuava batendo, certo? E daí teve uma discussão enorme na década de 50, 60, 70, e no fim a igreja e a sociedade foi convencida que a definição de morte não era mais parar de bater o coração, mas era a morte cerebral. Então, quando você decretava a morte cerebral, você media lá a atividade cerebral, não tinha mais atividade cerebral, o coração está batendo, a família autorizou, pode tirar o coração. Então, o que aconteceu? Agora, aí a sociedade chegou e mudou o padrão. Por quê? Por causa de um novo conhecimento científico. E é assim que nós entramos em 1980, 1990. Daí surgiu um movimento pró-aborto. Certo? Por quê? Porque a tecnologia, de novo, permitia que você pudesse tirar um feto, um embrião de dentro de uma mulher, sem matar a mulher, com muito baixo risco. E as pessoas começaram a falar, bom, mas será que o começo da vida é a fecundação? E começaram a falar, não, talvez o começo da vida deve ser mais para adiante. Talvez seja quando o cérebro começa a se formar no embrião e começa a ter sentimentos. Antes é só um grupo de células. Então muitos países começaram a aceitar o aborto nas primeiras 8 semanas, 10 semanas, varia de país para país. Por quê? Porque daí se fala, não, o começo da vida... Você percebe? O que eu estou querendo mostrar aqui? Que o critério do não matarás, ele é preservado sempre. O que vai mudando é o que é o vivo e o que não é o vivo. Se você pegar a Igreja Católica de 1500, onde a vida começava na primeira respiração, ela não ia ter nenhum problema com o aborto. Bom, aí a ciência convenceu a igreja que era na fecundação. Agora a ciência está tendo o problema oposto de tentar convencer a igreja. É verdade, é uma mudança na sociedade, que não. Que na verdade, até 12 semanas, a gente não considera um assassinato tirar um feto. Por quê? Porque não tem sistema nervoso. Daí a ciência tem um monte de motivos para dizer que aquele... E se você não quiser falar de aborto, você pode falar de DIU, anticoncepcional, né? Que é um araminho que fica lá dentro do útero e que, apesar do ovo fecundado, não deixa ele implantar no útero. Então, na verdade, ele impede a gravidez depois da fecundação.
Por isso que muita gente na igreja é contra. Mas aquilo é só uma célula para a ciência. Então a ciência fala, não, então a gente deveria definir o começo da vida quando tem atividade cerebral. Bom, mas daí a própria ciência cria problemas para ela. Por quê? Porque a atividade cerebral não é uma coisa que você fala, pumba, não tinha, passou a ter. Né? E agora o que acontece? A ciência começou a entender que o fenômeno é muito mais complicado do que as pessoas achavam. Tá certo? E quando uma sociedade vai discutir o aborto, qual o problema que tem? O problema que tem visões muito diferentes. Por que tem visões diferentes? Uma parte é crença e uma parte é se você entende ou não a biologia que está por trás dos argumentos. E essa mistura toda, esse troço mistura tudo na hora da discussão. E agora com as células-tronco, não sei se vocês acompanharam o problema das células-tronco, é a mesma coisa. Que as primeiras células, quando o embrião está começando a se formar, são essas células totipotentes, que podem regenerar órgãos, etc. Certo? E a maioria dos cientistas acha que nessa fase você não tem ainda um ser vivo. Então não é uma pessoa. Então se eu matar aquilo ali, não estou matando uma pessoa. Então eu continuo respeitando o não matarás. O próprio desenvolvimento científico e o conhecimento do processo da vida começa a afetar as decisões éticas. Ou pelo menos trazer elementos que complicam muito as decisões e as tecnologias que estão surgindo vão ser cada vez mais complicadas. A Igreja Católica fala, olha, a primeira célula fecundou, então toda célula que juntou o óvulo com o espermatozoide, ela tem o potencial de se transformar numa pessoa. Então ela deve ser respeitada como uma pessoa, não pode ter aborto, etc. Tá bom? Então vamos supor que a gente aceite esse critério. Toda célula que tem o potencial de se transformar numa pessoa tem que ser respeitada. Um experimento de clonagem da Dolly, tá certo? Clonagem de seres vivos, clonaram a ovelha, clonaram um cachorro, tal. O que eles fazem? Eles pegam uma célula de um ser vivo, no caso da Dolly era uma célula da glândula mamária da Dolly, a glândula de leite, e aquelas células induzem aquela célula a se transformar numa Dolly. E hoje a gente sabe que todas as células do nosso corpo têm todos os nossos genes. Então é uma questão, todas elas manipuladas corretamente podem virar uma nova pessoa. Se todas elas podem virar, então todas elas têm que ser respeitadas igualmente. Bom, mas se elas todas vão ser respeitadas totalmente, a gente não pode tomar banho, porque quando você se lava, você perde milhares de células. Para não falar quando você fura o dedo e sai um pouco de sangue. Ali tem células que podem ser manipuladas corretamente. Então o critério potencial de virar um ser vivo também já não serve. Porque esse critério não é mais suficiente, porque a gente já consegue criar uma pessoa adulta a partir de uma célula somática. Entendeu? Então, o que acontece? Então, o problema ético, ele começa a ficar extremamente complicado, não porque a gente mudou a nossa maneira de ver. Todas as pessoas, todos os cientistas, eles ainda acreditam fielmente que você não deve matar um outro homem, outra pessoa, um outro ser vivo da sua espécie. Né? As pessoas continuam acreditando isso. O problema é a definição. O que é um ser vivo? Quando eu tiro um coração, uma pessoa que tem morte cerebral, ela está viva ou está morta? Quando eu mato um embrião, já é uma pessoa ou não é uma pessoa? Quando eu clono a partir de uma célula somática, é ou não é? Né? Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente está compreendendo melhor o que são coisas relacionadas à vida. E na hora que você compreende melhor, a coisa fica extremamente complicada. Vocês sabem que quando uma pessoa morre, cabelo, unha, cresce por 3, 4 dias ainda. Né? Por quê? Porque
quando uma pessoa morre, por exemplo, mesmo a morte cerebral, não são todas as células do corpo morrem imediatamente, se para o coração. Células da tua pele levam dias para morrer. Você acha ainda célula viva num cadáver vários dias depois da morte. E é por isso que o cabelo continua crescendo, as unhas continuam crescendo. Então você fala, bom, então tá morto. Então você fala, não, mas tudo bem, continua crescendo mais alguns dias, mas não vai acontecer nada. Não, mas daqui alguns anos eu vou poder pegar esse sujeito que está morto faz alguns dias, achar uma célula viva, clonar e fazer outra pessoa. Bom, então ela não estava morta. Então os conceitos vão embaralhando. Eu queria terminar tentando juntar as coisas que eu tentei dizer. Então o que acontece? Por que a coisa vai complicando hoje em dia? Primeiro porque a ciência começa a mexer nos seres vivos. E, portanto, você começa a compreender esses fenômenos e poder manipular esses fenômenos. Então, só isso causa problema. Depois, você vai ter problemas complicados, porque essas novas informações, você tem que explicar para um número grande de pessoas se é que a sociedade vai tomar decisões conscientes sobre, por exemplo, se pode ou não fazer aborto, se pode ou não usar DIU, se pode ou não usar célula-tronco, né? E cada vez é mais difícil explicar isso para todas as pessoas. Como todo mundo sabe, tem uma porcentagem grande da humanidade que não acredita que o homem desceu na Lua. Ou que não acredita em muitas coisas desse tipo. Tá certo? Então, você tem um problema de como transmitir essa informação por causa daquela mudança rápida, né? Então, eu acho que, assim, concluindo, eu não acho que a gente precisa de uma nova ética. Não vai ter uma nova ética. Ou não vai ter uma nova moral. A gente só vai ter que tomar as mesmas decisões e provavelmente com os mesmos critérios. A gente vai continuar não querendo matar pessoas, a gente vai querendo não fazer mal ao próximo. Só que o problema é o que o verbo significa, né? O que matar significa, o que fazer mal significa. E esses conceitos estão ficando cada vez mais complicados das pessoas entenderem. Então, eu acho que é isso que é o grande desafio ético desse novo século, né? É conseguir incorporar esses conhecimentos, educar todas as pessoas de modo que a sociedade possa tomar decisões e decidir o que ela quer fazer nesse tipo de situação. Essa diferença fundamental de que nós passamos da natureza morta para o ser vivo e a intervenção da nova ciência genética, da nova ciência em função do ser vivo, no mínimo nos dá uma tremenda abertura para um pensamento novo, uma ética diante da nova ciência. E eu tenho a impressão de que com essa conferência nós abrimos essa grande indagação que vai se multiplicar no decorrer desse século, porque a cada minuto se encontra uma descoberta do homem como uma possibilidade de intervenção genética na própria constituição celular do ser humano. Então nós vamos abrir o caminho para uma grande descoberta. E toda vez que há uma grande descoberta, há uma nova civilização, e toda vez que há uma nova civilização, surge sempre um problema ético, que vem do uso político dos instrumentos dessa nova era.